Hoje eu vou falar sobre a unificação alemã, ou a guerra austro-prussiana, ou a guerra franco-prussiana, ou a guerra dos ducados, que são várias partes dessa grande história. Imagina, a Alemanha já foi várias coisas, já foi vários reinos pequenos, bem pequenininhos assim, e daí depois eles foram se unificando e viraram o Império Alemão. E depois eles perderam a Primeira Guerra, diminuíram um pouco, a Segunda diminuíram mais um pouco. Mas voltando à nossa história, a nossa história começa com Otto von Bismarck. Ele era um general prussiano. Para quem não sabe, Prússia é um dos países que ele sucedeu à Alemanha. Mas hoje ele fica nos locais da Polônia e da Rússia Ocidental, que é uma partezinha bem pequenininha que é um exclave da Rússia. Então, voltando a falar do assunto, a Dinamarca invadiu Hohenstein e um outro estado, mas o outro estado não é tão importante porque Hohenstein fazia parte da Confederação Alemã, que foi feita depois das guerras napoleônicas. Então, depois de tudo isso, Otto von Bismarck queria unificar toda a Alemanha, então eles precisavam tirar as influências. Então, houve uma guerra entre a Prússia e a Áustria, porque a Prússia teve alguns desentendimentos pelas partilhas de territórios que eles tinham pegado da Dinamarca. Mas daí deu um rolo e daí eles fizeram uma guerra. Daí quem ganhou foi a Prússia, com a ajuda do reino italiano, que foi um dos primeiros. Então, depois disso, só tinha mais um país que tinha influência em cima dos outros países. Não, da Alemanha, que eram vários reinos. Era a França. E para isso, ele precisava que eles declarassem guerra, pois eles tinham mais influência no norte e não no sul. E o sul precisava se aliar a eles, porque senão eles iam perder a guerra. Então, ele esperou até 1868. 1868 foi o ano onde o trono espanhol ficou sem ninguém, porque a rainha Isabel, a então monarca, foi tirada do trono por causa da Revolução Espanhola. Então, depois dessa revolução, eles convidaram o filho do Guilherme I, o imperador da Alemanha, para ser o monarca de lá. Mas daí eles iam ficar encurralados da França, então eles não queriam isso. Então eles mandaram uma carta cheia de exigências e tal, daí eles falaram, tá. Daí depois disso, podia ter acabado aí com vitória diplomática francesa. Mas depois disso, eles mandaram um embaixador para ver se tinha certeza que eles não iam aceitar o trono. Porque Bismarck tinha persuadido o Guilherme I e o seu filho para aceitar, porque ele falou que uma guerra direta com a França era necessária para que a Alemanha se unificasse. E antes do imperador mandar a carta para a imprensa, o Bismarck leu a carta e mudou o sentido das frases. Daí, quando esse texto alterado chegou no governo de Paris, eles ficaram muito bravos, então eles declararam guerra à Prússia. Daí, então, com isso, por causa das ferrovias, a Prússia conseguiu juntar um grande exército. Daí a França, ela tinha dominado uma cidade então hoje a Alemanha. E com isso, que a França tinha declarado guerra aos prussianos, a Alemanha do Sul tinha ficado do lado dos prussianos. E isso ferrou com os planos franceses, pois os franceses esperavam a ajuda do sul da França, não, do sul da Alemanha, desculpa, e também da Áustria, talvez. E eu esqueci de falar de dois planos de unificação. O plano maior era liderado pela Áustria, que era a Áustria, a Prússia e os estados germânicos. E o outro era só a Prússia e os estados germânicos. E o que ficou no Império Alemão foi a Prússia e os estados germânicos, pois a Áustria estava passando por algumas dificuldades em seu país. Depois disso, depois de 7 semanas, os prussianos conseguiram dominar uma grande parte da França. Uma grande parte, entre aspas, foi bem pouco. Daí eles encurralaram um exército. Que sabe quem estava lá? Era Napoleão III, o sobrinho de Napoleão que nós conhecemos mais.
Então, ele estava em pessoa lá e ele se rendeu. Mas aí o governo provisório de Paris, que foi instalado lá, eles continuaram na guerra, eles tinham que correr, pois Paris estava muito perto de onde eles estavam. Então eles foram correndo até lá, daí eles fizeram um cerco em volta da cidade. Daí deixaram a cidade sem comida, deixaram a cidade pobre e começaram a atacar um monte de fogo. Não, artilharia, né? E aí depois disso, eles estavam quase se rendendo. Então, os parisienses começaram a caçar cachorros, caçar ratos para se alimentar. Eles podiam escolher entre morrer comendo rato ou morrer de fome. Um dos dois. E nessa situação precária em Paris, os generais estavam pensando em alguma forma de conseguir amenizar para conseguirem mais coisas no tratado. Porque todo tratado de guerra, eles pedem alguma coisa. Eles queriam perder o mínimo de coisas possíveis. Então, depois disso, eles estavam quase se rendendo. Mas no meio dessa guerra toda, o Otto von Bismarck coroou Guilherme I, o oficial imperador da Alemanha. Lembra que eu te falado que o Guilherme I era imperador da Alemanha? Eu errei, era imperador da Prússia. Eu falei de um jeito que parecia que era do futuro, era tipo da Alemanha. Então, eles se renderam, eles perderam, a França perdeu os territórios de Alsácia e Lorena para a Alemanha e também perderam um monte de dinheiro que tiveram que pagar para a Alemanha. Um dos principais motivos para eles entrarem na Entente na Primeira Guerra Mundial, porque eles tinham um grande rancor da Alemanha pela humilhação que tinham sofrido na Guerra Franco-Prussiana. E muito obrigada por ter assistido. Eu sou Gabriel Gomes Muniz, texto ano B, Instituto Afalume. Muito obrigada por ter visto. Tchau!